Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nosso tema hoje: precisamos transformar provações em triunfo. Nosso texto, Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Diz assim a Escritura: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Precisamos transformar provações em triunfo. Nesse texto, Tiago nos ensina algumas verdades fundamentais através das quais nós possamos compreender que as provações vêm para aumentar a nossa fé e para se tornarem até bênçãos nas nossas vidas. Em primeiro lugar, as provações são de acordo com a nossa fé. Às vezes perguntamos: por que sofremos? Por que o crente sofre? Ainda que haja pessoas na teologia do pare de sofrer, que uma vez a pessoa sendo crente, ele está isento de sofrimentos, mas não é isso que a Bíblia diz. O próprio Jesus nos ensinou e nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições e tribulações. João 16:33. O apóstolo Paulo também corrobora com as mesmas palavras de Cristo, ao dizer que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Ainda Paulo continua: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. E o grande patriarca Jó chegou a dizer no final daquele sofrimento, que vós bem sabeis, que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas ao passar por tribulações, por sofrimento, por aquela enfermidade, ele agora conhece o Senhor por vê-lo face a face, por senti-lo no meio do sofrimento. E Jesus, respondendo aos discípulos e aos amigos que estavam ali, provavelmente alguns escribas também, sobre o cego de nascença, Jesus falou: ele nasceu cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus. João 9, verso 3. Em segundo lugar, as provações são de variadas formas. O Tiago diz, que nós devemos ser alegres, devemos ser satisfeitos por passarmos por várias provações. Há provações de doenças, há provações de sentimentos, há provações de algum tipo de pecado, há provações de decepções, há provações que duram muitos anos, há provações repentinas que surgem rapidamente e também vão rapidamente, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com Romanos 8:28. Para cada provação, Deus dá um escape. As provações não são maiores que nossas forças, elas são dadas de acordo com a nossa força. Em terceiro lugar, as provações não duram para sempre. As provações não duram a vida inteira. Você já imaginou, você que já passou por alguma provação e eu, se aquele problema tivesse perdurando até agora, o que seríamos de nós? Mas por causa da graça de Deus, por causa da ação do Espírito Santo e de pessoas usadas por Deus, nós saímos daquela situação. Então, louvado seja Deus. Em quarto lugar, as provações nos ensinam sempre. Versos 3 e 4. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar sua firmeza em Jesus Cristo. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele o testou a sua fé
com o fim de aumentar a fé de Abraão e não de diminuí-la. De acordo com Romanos 5, dos versos 3 a 5, nós podemos ver que as tribulações são pedagógicas, elas nos ensinam, nos levam à maturidade. A impaciência pode acarretar graves consequências na vida até mesmo do cristão. Por exemplo, Abraão coabitou com Agar, Moisés matou o egípcio, Sansão contou seu segredo para Dalila e Pedro quase mata Malco por não esperar, por não ver o fim das coisas. Então, maturidade não se alcança apenas lendo um livro, tão somente ou querendo ser uma pessoa que tenha maturidade. Mas a maturidade vem quando passamos pelas provas. As provações visam a glória de Deus. Jesus disse que o cego de nascença nascera cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. João 11:4. Depois de provado por Deus e restaurado por ele, Jó disse: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Primeira lição: precisamos entender que o Deus que nos prova nos fortalece e nos dá vitória sobre todas as coisas. Segunda lição: precisamos entender que às vezes somos abençoados através de várias provações. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.